Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à nossa terceira aula. Para quem está achando estranho, eu estou gravando aulas menores, pequenas, para vocês poderem fazer com calma o projeto, tá? E também não ficar muito sobrecarregado cada uma das nossas atividades. Então agora na nossa terceira aula, nós vamos estar terminando de ajustar a tela que nós começamos a estruturar na última aula. Então nós tínhamos isso, né? Nós terminamos de configurar a nossa divisão da parte esquerda da tela, mas nós precisamos estar ajustando isso. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, lá no meu D1 Left eu acrescento o Display Flex e o Flex Direction Column. Para quê? Novamente para que ele fique tudo em coluna, uma sobre a outra. Eu vou estar colocando, vocês podem observar no CSS, de cada div, de cada bloco, uma cor de fundo. Mas como está anotado aí, é só para a gente poder ver como vai ficar a nossa divisão. A gente tem uma ideia de qual vai ficar a sobreposição, como vai ficar isso sendo exibido, tá? Depois essas cores de fundo vão ser retiradas, ok? É só mesmo para efeito da gente poder visualizar essa organização. Então, a minha classe D11, quer dizer, a primeira parte da minha tela, eu vou dar um tamanho de 50 pixels. O display dela também vai ser flex e eu vou mandar alinhar os itens, o align items centralizado. A mensagem ela aparece centralizada. A minha D12 também vai ter altura de 50, também display flex, e eu também vou mandar alinhar, aqui aparece para quem você está fazendo o voto. A D13, que por enquanto a gente ainda não vai fazer os detalhes dela, que é onde aparece os quadrinhos a serem preenchidos, também 50 pixels. Também vamos manter aí um display flex e um align items center. A D14 vai ser flex 1. Lembrando o que acontece? Ele preenche ou usa, né, tudo que sobrou. Ok? E nós vamos pôr um line weight aqui de 30 pixels para manter uma separação entre as linhas, entre o que nós escrevemos, o que colocamos lá. Tá? O efeito é isso aqui. Então observem que, como eu pus um line weight, ele, desculpa, line height, né, que seria a pronúncia mais correta, a altura da linha, né, eu separo bem os textos, ficam mais claros. Né? Então lá as informações, com as cores de fundo a gente consegue perceber como fica o visual final do meu elemento. Agora vamos fazer alguns ajustes aí para dar um efeito melhor, tá? Primeiro no D1 Left eu vou dar um padding left de 20 pixels para poder distanciar todo o meu texto, tá? Da borda esquerda. A fonte padrão que está sendo usada não está muito legal. Então a gente também vai estabelecer uma fonte geral para nossa página. Então lá no body, que a gente já tinha feito algum CSS, a gente vai acrescentar o font family. Primeiro a Arial, que é o que a gente pretende, é uma fonte mais limpa, né? Ela não tem muito realce, então ela fica mais clara, principalmente a parte de tela. Se ela não tiver a Helvetica, se não tiver a sans serif. Né? Então a gente acrescenta isso, como está mostrando aí no nosso slide. No D12, tá? Não aparece na primeira parte. Nós vamos acrescentar um Justify Content Center, senão ele não vai centralizar o efeito. No caso do Flex, ele acaba não pegando
o align items, então a gente usa o justify content para centralizar o texto que vai estar nela, que é para quem você está votando. O efeito a gente já consegue ver aí, tá no slide, né? Então o prefeito fica centralizado. Nós vamos tirar do D13 o efeito de display flex e align items por enquanto, center, nós não vamos estar usando esse efeito por enquanto. Isso é retirado, tá? E já pode te retirar também as cores de fundo, né? Que a gente tinha colocado para ter uma ideia de como ia ficar. E aí o resultado é esse que está sendo apresentado aí no slide. Então você vai ter esse resultado, né, já bem similar à urna real, né, a urna eletrônica que nós usamos. Agora a gente vai começar a montar a parte dos números. São quadrinhos, né? Então, dentro da nossa área D13, a gente vai criar, por enquanto, como é prefeito, são 2 números. Então, nós vamos criar 2 divs. A class dela vai ser número. Nós vamos pôr aí o número, são dois números, um número qualquer, né? Eu pus 3 e o 8, que é mais cheinho, para a gente ter uma noção do espaço que ele ocupa. E o CSS para essa classe vai ficar conforme exibido aí, tá? Eu vou mandar dar um display inline block. Vou dar uma largura para ela, né? Um width de 30 pixels. Um height de 40 pixels. Ela se a gente for observar, ela é um retângulo, né? Não é um quadrado. Então, e é mais ou menos nesse formato. Vamos pôr uma borda para ficar o quadradinho, né? Então, uma borda de 1 pixel o suficiente. Vamos alinhar o texto no centro. Vamos estabelecer uma altura de linha também de 40 pixels. Isso vai fazer com que o texto fique também centralizado na horizontal. Se eu não faço isso, ele vai ficar alinhado no centro, mas encostando na parte superior. Então, se eu dou uma altura de linha, ele centraliza também na horizontal, no caso na vertical, né? Desculpa. E uma font size de 25, para dar um tamanho razoável aí do número. O efeito é esse que já está sendo mostrado no slide. Então, ele fica com esse quadradinho, que é o efeito quando você digita. É óbvio que os números não vão ter. Posteriormente aí vai ser retirado, né? Porque você, a hora que clicar no botão, vai pôr o número. Então vamos terminar de fazer esse ajuste. Lembrando também o seguinte, quem foi lá no site do TSE para ver o funcionamento, as telas da urna, percebeu que aonde você vai digitar, onde ele está esperando ser digitado o número, ele fica piscando. Então nós vamos fazer esse efeito também, tá? Inicialmente a gente vai pôr na primeiro quadro e depois a gente vai usar o JavaScript para ficar substituindo a classe para colocar no quadrado que a gente quer que pisque, que é o quadrado que vai ser digitado, vai receber o número digitado. Então, para isso, a gente primeiro vai criar uma nova classe chamada pisca. E o efeito para isso no CSS, a gente usa um recurso chamado keyframes. É um evento que você cria. Então, nós vamos criar esse evento. Então, a gente vai lá e estabelece o keyframes. Né? É esse efeito aqui. Eu dou o nome dele de pisca, é o mesmo nome da classe que eu estou usando. E eu estabeleço o seguinte, são 3 situações, tá? 0, 50 e 100%. Então eu estou falando que em 0, né, quando ele começar, a opacidade do meu elemento é 0.2, então ele vai estar mais clarinho, mais fraquinho.
em 50% ele vai estar em 1, ou seja, não tem opacidade, e aí ele volta de novo para 0.2, tá? E aí, na minha classe pisca, eu coloco o animation name, que é pisca, que foi o nome que eu dei lá no keyframe. Então eu estou ligando o keyframe que eu escrevi à minha classe pisca, tá? Então o nome disso é animation name. Estou dizendo que o tempo para essa animação é de 1 segundo. Então ele vai levar 1 segundo para deixar a classe clara, fazer ela ficar escura e voltar a ser clara de novo, tá? Como que eu cheguei nisso? Eu fiz testes, tá? Eu pus outros valores e fui vendo que ficou melhor. E eu ponho uma informação que é o Animation Interaction Count. Quantas vezes ele vai fazer isso? Eu pus infinite, ele não tem número. Então ele vai ficar ali até que eu anule, que eu mude, né, que eu tire essa classe, ok? Vocês devem ter visto já, né? Eu estava observando as aulas que vocês tiveram de LDW anteriormente. Vocês já aprenderam a usar recursos do jQuery para você colocar a classe e tirar a classe. Só que aqui a gente vai ver depois no JavaScript direto, eu tenho como fazer isso também. Então eu vou acrescentar a classe do CSS e quando eu tirar a classe isso para de funcionar, então ele vai parar de piscar. Vocês vão ver quando terminar de programar o efeito, mas aqui eu pus duas telas mostrando ela cheia, né, no estado normal, e quando ele faz o efeito de pisca, vocês querem que fique um pouquinho mais claro. Então, quando você terminar isso, você vai ver que esse primeiro quadradinho ele vai fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro. Então ele vai ficar alternando, dá esse efeito de piscar. Tá? Esse efeito, quando você digitar o número, vai aparecer o número aí. Né? Vejam que eu já tirei, então, porque é o quadradinho em branco. A hora que eu digitar o número, ele preenche o número e passa para o próximo quadrinho que vai ficar piscando, aguardando você digitar. O efeito é esse, tá? Isso tudo vai ser programado em JavaScript. Agora a gente vai estruturar onde vai aparecer as imagens, que é no lado direito. Então eu crio duas classes, duas divs, né, para ter as imagens. Então é D1 Image, que é a imagem do prefeito. Então eu ponho aquelas imagens que eu tinha mostrado para vocês do início, que eu separei, eu pedi para vocês procurarem, porem aqueles códigos. Então eu chamo a imagem do prefeito, ponho um texto que vai aparecer aí. No slide aí saiu um intruso, tá, gente? Depois eu corrijo isso para vocês, mas esse figure não tem, tá? Não precisam colocar. Só para vocês entenderem por que ele está aí. Eu tentei usar, existe uma classe chamada figure. Quando a gente trabalha com HTML semântico, quando você vai por uma figura, você primeiro põe essa tag. Dentro dela entra a image normal, né, o IMG, mas ela tem como pôr um título para a imagem. Eu escrevi aqui o texto solto, mas você coloca um título. Mas não funcionou muito legal, então eu simplifiquei a estrutura para a gente programar menos, vamos dizer assim, no CSS. Tá? A segunda imagem, tá? Que é a imagem do prefeito, do vice-prefeito. Então eu chamei de D1 image também. Então a gente vai ter uma formatação geral para a imagem. Mas como essa imagem vai ficar um pouquinho menor, só para a gente não ter que criar uma classe para uma e uma classe para outra, a gente cria uma classe geral que estabelece o funcionamento geral da imagem. E a classe small vai fazer uma pequena redução no tamanho dela. E aí eu chamo a imagem, lembrando aquela codificação que eu passei para vocês do nome, né, do nome da imagem, ela
84-2, né? E aí o texto é vice-prefeito, tá? O efeito disso aí, nós vamos ver depois, tá? Primeiro vamos montar lá o nosso CSS. Então, o que nós vamos acrescentar aqui? No meu D1 só tinha o tamanho, né? O width de 90 pixels. Agora eu ponho um display flex, um flex direction column. A imagem é, né, uma sobre a outra, então eu estabeleço dessa forma. O align items flex end, para eles fazerem um alinhamento ali das duas imagens. A D1 image, né, que é a imagem geral, eu tô da div, né? A gente põe uma borda nela, lembra? Tem uma div com a imagem dentro dela e um texto. Então eu ponho uma borda em volta dessa div, falo para pôr um fundo branco, peço para alinhar o texto dentro dessa div centralizado, então aquele prefeito, vice-prefeito vai ficar centralizado, e o font size é de 14 pixels. Como eu não dei tamanho específico para minha imagem, ela vai acabar forçando um pouco, ela vai estourar a minha div, o tamanho da div. Então, na sequência você põe esse recurso, o class deu um image espaço img, né? Esse recurso aqui. Eu estou falando para ele formatar a tag img que está dentro desta classe, né, da div que tiver, o elemento que tiver essa classe. Então eu estabeleço que a minha imagem vai ter uma largura, um width de 100%. Isso faz com que ela ajuste, tá? Se eu ajustar a largura, ela automaticamente ajusta a altura. Um ajuste automático aí que é feito. Então ela ocupa todo o tamanho de quem? Da div image, que está ocupando o tamanho do D1Write, que é 90 pixels. Então ela ocupa toda aquela área. E a classe small, então eu poderia só criar a classe small, mas eu estou limitando, tá? Que a gente chama de restringir. Eu estou falando que a classe small que vai estar dentro de um DU image. Então ela só vai aplicar se ela estiver nessa situação, tá? Eu ponho 80 pixels, então eu diminuo um pouco a imagem. Então ela não vai ocupar os 100%, vai ocupar apenas 80% do tamanho. E eu também diminuo o tamanho da fonte daquele texto para 12 pixels, para vice-prefeito sair um pouco menor. Ok? Então o efeito disso tudo vai ser isso aqui. Tá? Então fica lá no cantinho, o prefeito, veja que a imagem é um pouco maior, vice-prefeito a imagem um pouco menor. Tá? Então a minha tela ficaria dessa forma, né? Com as duas imagens aí. Ok? Então nós encerramos, né, essa parte da configuração da tela. Nós vamos ver depois alguns ajustes. Nós temos mais algumas telas ainda para criar, né? A tela do fim, como eu falei, a tela que informa do seu voto, mas a estrutura básica da nossa tela principal já está criada. E aí nós vamos fazendo os outros ajustes. Na próxima aula eu vou estar liberando aí para vocês até o final dessa semana, no máximo começo da outra, mas pelo menos 2 aulas aí para a gente estar montando. Não vou dizer, eu acho que não vai dar para finalizar ainda, mas quase finalizando o nosso projeto de Junior Eletrônica, tá? Qualquer coisa, podem mandar as dúvidas aí pelo nosso canal do WhatsApp, ou quando a gente tiver as nossas aulas de dúvida, nosso plantão de dúvidas lá, ok? Um abraço e que vocês estejam bem.